Você já se perguntou o que é uma onda e como ela funciona? Do que ela é formada e como nós usamos? Bom, é isso que você vai aprender nesse vídeo. Uma maneira de você pensar em uma onda é imaginar uma corda, onde uma ponta está presa em uma parede e a outra está na sua mão. Se você sacudir uma corda para cima e para baixo, é possível você observar um pulso se propagando até a parede. E o que acontece em seguida é que o pulso volta e ele é refletido. Nesse caso, a direção é para baixo e a onda anda. Isso é, se propaga para frente e para trás. Isso é, um pedaço de corda sobe e levanta o pedaço seguinte. O movimento se propaga pela corda toda, mas a corda como um todo não se move no final da história. Mas esse exemplo não é uma onda qualquer. Existem diferentes tipos de onda. Essa é uma onda transversal. Ondas transversais têm essa característica. Ou seja, o movimento na corda é composto por pedaços dela subindo e descendo, mas a onda como um todo se move para a direita. A onda é esse próprio movimento de subir e descer. Ela não faz parte da corda, mas é esse movimento repetido que atravessa a corda. Em um sentido bastante amplo, uma onda é qualquer sinal que se transmite de um ponto a outro de um meio com velocidade definida. Existe uma transmissão de formação desses pontos distantes, sem que haja transporte direto de matéria de um ponto a outro. Ou se quisermos botar isso de maneira mais direta, a onda não é o que está sendo transportado, e sim um metro em que o transporte acontece. Isso significa que naquele exemplo anterior na corda, o sinal é o impulso que você deu na corda, que se apresenta com a distorção na corda. E na mola, o sinal é a apertada que você deu na mola, que se apresenta com uma região que é comprimida, mudando de posição. Os exemplos de corda e mola são exemplos de ondas unidimensionais. Isso é, elas se propagam em apenas uma dimensão. Agora, e se nós tivéssemos mais de uma dimensão? Não é difícil. Se uma gota de água cair em um lago, o que acontece? Bom, nós vamos ter uma perturbação que vai se propagando, certo? Isso é uma onda bidimensional, que se propaga na superfície do lago. Existem também ondas tridimensionais. Dois exemplos delas estão ao nosso redor o tempo todo. Ondas sonoras e eletromagnéticas. Essas ondas se comportam de maneira similar. Só que ao invés de mover ar ou a água em uma dimensão para se propagar, ondas de mais dimensões se propagam usando movimentos de mais dimensões. A intensidade da onda cai como o quadrado da distância. Isso é, o som 2 vezes mais longe soa 4 vezes mais baixo. E a razão disso, tanto na intensidade da força da gravidade quanto em sons, é que a intensidade está relacionada com a área de uma esfera de um raio igual à distância entre dois objetos. Do som emitindo é de quem está ouvindo, e como a área de uma esfera aumenta, como o quadrado do raio, a intensidade da onda ou da força da gravidade diminui com o quadrado desse raio. Uma onda pode ser definida por sua amplitude, frequência e comprimento de onda, sendo que a partir dos dois últimos podemos obter a velocidade de propagação. O movimento de uma onda é, no caso ideal, senoidal, da mesma forma que o movimento oscilatório. A diferença é que ao invés de as grandezas a tratarem na posição de um objeto, elas representam um deslocamento que a onda causa quando atravessa um meio, como um som atravessando o ar. A amplitude é a altura máxima que a onda chega. No caso da corda, isso é a distância da ponta mais alta na onda na corda, em relação ao ponto inicial com a corda reta. A amplitude está associada à intensidade da onda. Isso é, no caso da corda, quanto a altura do sinal varia. No caso de uma onda de som, a amplitude está associada ao volume. É possível perceber que a onda tem cristas, que são os pontos mais altos, e vales, que são os pontos mais baixos. A distância entre duas cristas, ou dois vales, é o comprimento da onda, geralmente medido em metros. O tempo que é necessário para a onda percorrer esse comprimento é chamado de período, e o inverso do período é a frequência. A frequência nos diz quantas vezes por segundo uma crista da onda passa por um ponto, e nós medimos isso em Hz, que é 1 sobre segundo. Se nós pegarmos o comprimento de ondas e multiplicar pela frequência, nós temos um número que é medido em metros por segundo. E o que mais na física é medido por metro por segundo? A velocidade. Mas que velocidade é essa? Essa é a velocidade da onda. Vamos pensar em duas ondas se propagando com a mesma velocidade, porém com comprimentos de ondas e frequências diferentes. O caso de alta frequência é o equivalente a você sacudir a corda rapidamente. O impulso da sua mão fica criando novas cristas na onda rapidamente. Então as cristas ficam mais próximas umas das outras, o que caracteriza uma alta frequência. E no caso da frequência mais baixa, é quando você sacode a corda mais lentamente. Os picos ficam mais afastados uns dos outros. Observe
que no mesmo intervalo temporal os picos estão mais próximos para o caso da alta frequência. Logo, o comprimento da onda é menor. Por outro lado, no caso da baixa frequência, os picos estão mais distantes. Então, temos o comprimento de onda maior. Logo, existe uma ligação direta entre duas propriedades. A multiplicação entre o comprimento de onda e a frequência resulta na velocidade da propagação da onda. Outra propriedade importante das ondas é a fase. Quando dizemos que duas ondas estão em fase, nós queremos dizer que elas estão andando juntas. Isso é cada ponto de uma correspondente à outra, e isso nos diz o quão alinhados os picos de uma estão com a outra. Uma analogia para entender o que é fase e o que é a diferença de fase é pensar em horas, e mais especificamente em zonas de horas. Por exemplo, se no Brasil são 16 horas, na China vão ser 3 horas e em Nova York vão ser 15 horas. Se eu perguntasse que horas são para a pessoa em cada pontualidade, eles diriam um horário diferente, porque mesmo que eu perguntasse para todos no mesmo instante, eles respondessem no mesmo instante, os seus relógios estão fora da fase. Uma onda talvez seja o que nós temos mais próximo de uma energia pura, porque onda não é um movimento de um corpo só, ela é um movimento que é transmitido de objetos ou pelo ar. Por exemplo, as oscilações na corda envolvem uma parte da corda se levantar, mas isso faz com que o próximo pedaço da corda comece a se levantar e assim por diante. No fim da história, a corda volta à sua posição inicial, tensionada e parada, mas no meio tempo, uma onda faz cada pedaço dessa corda se mover. Isso fica bastante evidente se acompanharmos como uma única molécula no ar se comporta quando uma onda de som passa. Nós vamos ver que no final da história, essa molécula de ar vai ter vibrado por um tempo e parado de se mover, retornando à sua posição inicial. Ondas não deslocam objetos, apenas se propagam entre eles, usando uma perturbação na passagem. Bom, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado.